Como pode um cara escrever algo que eu não entenda? É exatamente assim que eu me sinto com o direito tributário. Outro dia eu perdi o sono durante a noite e, deitada na cama mesmo, eu resolvi fazer questões de direito tributário, já que o meu tempo é curto e eu preciso aproveitar todo pequeno bloco de tempo que me surge no dia. Eu não gosto de aceitar alguns fatos, como por exemplo que já era tarde da noite, eu tava cansada, e por isso talvez eu tenha errado algumas questões. E quando a gente fala sobre se viciar em estudar, como eu vou me viciar em algo, se para que isso aconteça eu preciso alimentar o meu vício com um nível de dopamina muito alto? Existe um nível de dopamina durante os estudos? Eu não sou nenhuma especialista nisso, mas consigo compartilhar aquilo que eu fiz para que pudesse me ajudar hoje a manter a minha constância de estudos, ainda que eu tenha uma rotina muito louca, com 2 filhos, marido, 2 gatos e um cachorro. Estou aqui com meu caderninho de Commonplace, que você deveria ter um também, já que estamos num tempo em que as redes sociais tá emburrecendo todo mundo, assim como estava acontecendo comigo. Eu estava ficando completamente alienada dos assuntos e estava me alimentando somente daquilo que as redes sociais me entregavam, que com certeza não eram assuntos que iriam agregar em nada na minha vida nem no meu conhecimento. Então a primeira coisa que eu fiz para alimentar os meus estudos e a vontade de estudar foi começar pela prática deliberada. Quando você começa a ler um livro e você não tem o costume de ler, ou faz bastante tempo que você leu o seu último livro, pode ser que ali nas primeiras páginas você sinta sono. E é importante que nesse momento você force o seu cérebro a continuar lendo, porque o nosso cérebro ele é treinável, assim como os nossos músculos também são. Então a prática deliberada é ir estudando aos poucos até que o cérebro se acostume com essa prática. O que eu fiz foi usar aquele método Pomodoro de estudar 10 minutos para 5, estuda mais 10 para 5, bem tranquilo mesmo, porque eu não queria que estudar se tornasse algo chato para mim. Então, se eu quero que 1 hora de estudo passe voando, primeiro eu preciso passar pelos primeiros 10 minutos de resistência. Dessa forma, você treina o seu lado cognitivo para continuar com esse hábito. É normal sentir desconforto nos primeiros momentos, mas conforme você vai treinando isso e praticando, vai ficando mais fácil. Hoje, para mim, 1 hora de estudo não é o suficiente para eu estudar tudo aquilo que eu gostaria de estudar. Para mim, no mínimo, seriam ali umas 4 horas de estudo no dia e eu não tenho todo esse tempo disponível para mim. Mas eu tô com um plano aí, que eu até comentei com o Igor, vamos ver se vai dar certo, eu vou registrar. Um novo plano de estudos, um novo horário. Eu vou criar um novo horário dentro do meu dia de 24 horas com todas as coisas que eu tenho para fazer. A nossa cabecinha não quer fazer esforço, ela quer ficar ali no melzinho na chupeta, tranquilinho, quer fazer o que é fácil. Só que antes de começar a estudar, o que você precisa pensar e colocar na sua cabecinha é que estudar não é uma coisa chata. Estudar vai mais me ajudar do que me atrapalhar em todos os âmbitos da vida. Você vai ter assunto para conversar com as pessoas. Esse novo estudo, seja lá o que for que você esteja estudando, vai te levar para um novo lugar. Pode te trazer novas conexões e é só benefícios. Então pensa que isso é algo bom que você está fazendo para você como um autocuidado. Então antes de começar a praticar esse hábito que para você é tão difícil e parece que você faz se arrastando, parece que é uma coisa maçante, faça algo que você gosta antes de começar os estudos. Eu, por exemplo, adoro música e adoro música animada. Então, antes de começar a estudar, eu sempre coloco as músicas que eu gosto. Essas músicas que eu ouço geralmente são as mesmas. Então, o meu cérebro já vai associar ao estudo e já vai associar como uma coisa boa. Eu já vou começar fazendo aquilo animada. Para que tudo isso dê certo, a gente precisa jogar a favor do nosso cérebro. A nossa cabecinha precisa entender que tá ganhando alguma coisa com isso para que ela queira continuar. É como, por exemplo, você começa a compartilhar conteúdos na internet e a cada conteúdo que você compartilha tem mais views. Isso é uma recompensa que você está recebendo daquele trabalho que você fez e isso te dá mais motivação para continuar fazendo. No meu caso, eu entendo como recompensa quando eu sinto que eu estou progredindo e eu preciso visualizar isso. Então, se eu fiz 10 questões de tributário, eu acertei 9, acertei 8, para mim isso tá ótimo. E isso é uma recompensa, isso é uma resposta de todo aquele trabalho que eu fiz. O problema que eu tinha antes era de sempre começar a estudar e parar. Começar a estudar e parar. E eu parava mesmo, e eu ia recomeçar muito tempo depois. Mas o que tá me fazendo continuar agora é entender a maneira que funciona comigo. Então você precisa se investigar. Qual é a maneira que funciona com você? Qual é o seu método de estudo? Como funcionam os estudos para você? E como que você vai descobrir isso? É só
testando. Isso são coisas que eu gostaria muito de ter ouvido lá no início, quando eu comecei a estudar para essa prova, mas eu acredito que tudo depende também da realidade que as pessoas estão vivendo. Além de tudo isso que eu falei, também aplicar isso dentro da sua realidade que você está hoje, para que assim você consiga atingir o seu objetivo também. E se você ficou até aqui, eu te agradeço e te convido a acompanhar os meus vídeos registrando essa gestação da OA Baby que eu estou agora. Uma coisa nova agora que eu decidi fazer nos vídeos, tá? Comecei a ler Clarice Lispector, que eu comprei no outro vídeo, mostrei pra vocês. É uma leitura diferente que eu não estava acostumada, mas eu já estava preparada para ser um tipo de leitura mesmo que eu iria ter um pouquinho de dificuldade. Então, eu chamo esse livro aqui como um livro de almoço. Como eu disse para vocês que eu queria saborear cada palavra que estivesse aqui dentro, escrito por essa digníssima Clarice, eu leio 1 ou 2 capítulos durante o almoço e fico pensando sobre isso em cada palavra que eu li, porque para eu entender também a forma que foi escrita, que não é uma coisa que eu tô acostumada a ler, então eu tenho um pouquinho de dificuldade. Me sinto até um pouquinho burra lendo isso aqui, como se eu fosse uma completa alienada e não tivesse nunca na minha vida lido um livro. Estou gostando bastante e como é o meu primeiro livro, vou terminar ele para, enfim, descobrir se vou ler outros. Se você já leu esse livro, eu gostaria muito de saber também o que você achou dessa leitura.